Lucas, capítulo 21, versículo 36, que diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Você pode se sentar. E o tema, como nós falamos aqui, é não se assustem. Esse capítulo 21 de Lucas, ele traz o sermão profético, a partir do versículo 5, retratando acontecimentos que antecederiam o fim. E, na verdade, no meu ponto de vista, esses acontecimentos eles já iniciaram. E é muito importante nós estarmos ligados na palavra do Senhor, é muito importante nós estarmos ligados nos sinais que estão à nossa volta. Quer ver um exemplo? Normalmente, acho que até uma criança consegue perceber isso. Normalmente, quando está um dia normal, assim, para a gente aqui no Brasil, que é um país tropical, um dia ensolarado, e quando chega no final do dia e o tempo começa a fechar, ou até mesmo à noite, você olha para o céu e não vê as estrelas, o que se diz que vai acontecer no outro dia? Olha, o tempo, às vezes até as crianças conseguem identificar isso. Olha, o tempo não está legal não, acho que amanhã vai amanhecer chovendo. Não é assim que acontece? Não é assim? Então, é importante também, espiritualmente, nós sermos capazes de identificarmos o tempo profético, o tempo espiritual. E nós já estamos vivendo isso, irmãos. Só que, infelizmente, como eu digo, é fácil a gente apontar os outros, mas nós vamos falar de nós. Muitos de nós, IBC, São Gonçalo, parecemos não estar conscientes do que está acontecendo. E isso é evidenciado pela forma como muitos dos irmãos daqui reagem ou se comportam no que diz respeito às reuniões, no que diz respeito aos chamados que são feitos e principalmente, até porque é o desfecho dessa mensagem, desse estudo, seja lá o que for, que eu nem me detive nessa questão, no que diz respeito à oração. Por várias vezes eu já fiquei triste e pedi ao Senhor, coloca uma trava na minha boca porque eu vou acabar ofendendo alguém aqui. Não é uma vez só não, irmãos. Porque eu já orientei, entrou aqui no templo, quando estiver orando antes do início do culto, aí tem gente, blá, 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 aí dá vontade de chegar, irmão, já não foi avisado? Conversa lá fora. Ou então, até quem está trabalhando às vezes precisa se comunicar. É verdade. Mas, ao invés de procurar falar um pouco mais baixo, fala de uma forma normal, assim, como eu estou falando. E tem gente aqui orando. Eu mesmo já estive aqui orando, eu quase parei a oração e falei, dá para conversar lá fora, por gentileza? Eu vou começar a fazer isso.
Eu vou começar a fazer isso. Se continuar assim, eu vou começar a fazer isso. Infelizmente, porque a gente já avisou 1, 2, 3 vezes, entrou aqui é para orar. E o período em que nós estamos vivendo, amados irmãos, amada igreja, é para a oração. Eu não estou dizendo que ninguém está impedido, às vezes já está acontecendo alguma coisa, principalmente o corpo diaconal, que está sempre agindo, não é proibido, a gente já falou isso. Mas, no momento da oração, cuidado para não tirar o foco. Está botando uma água ali, a gente sabe de tudo isso, está trocando, é o trabalho do serviço do corpo diaconal. Mas que faça isso com o menor ruído possível, para que o foco seja sempre a oração. E os irmãos que estiverem sentadinhos aí, não é para estarem conversando, é para estarem orando. E por várias vezes a gente, ou quando levanta aqui, a gente vê irmãos conversando, olhando para ontem. Então isso me evidencia que nem todos ainda compreenderam o tempo que a gente está passando hoje. Nem todos. Mas que em nome de Jesus nós passemos a entender. Eu sei que nem todos conseguem chegar mais cedo. Tudo isso a gente tem a compreensão. Mas quando chegarmos aqui para o nosso local de culto, né, antes do início de culto, é para estarmos em oração, porque nós precisamos mais do que nunca, irmãos, orar. Você quer ver uma outra coisa que evidencia o entorpecimento de muitos? Às vezes a gente vê famílias com algumas necessidades, e nem sempre essas necessidades são resolvidas na base da conversa. Às vezes já não adianta mais conversa. E o que a gente tem que fazer? Orar. E a gente percebe, não é 1, 2, não, são vários casos de pessoas que às vezes têm alguns problemas na família. E o Senhor, e às vezes a gente vai na casa, a gente conversa, o Senhor nos dá o direcionamento, olha, nós precisamos estar em oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia declara que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E eu creio num Deus que quando tudo diz que o homem diz que não tem mais jeito, eu creio num Deus que é o Deus do impossível. E é por isso que a gente tem falado tanto sobre oração, porque o Senhor me tem feito ver isso. O Senhor me tem feito enxergar na sua palavra que ainda que o homem diga que não tem mais jeito, que ainda que o homem diz que não dá mais, que já está perdido, o Senhor me tem feito enxergar na palavra que não, que quem dá a última palavra é Ele. E sabe como é que a gente acessa ao Senhor? Orando, suplicando, gastando tempo em oração com Ele. E é dessa forma que a igreja vence, é dessa forma que a igreja luta nesses dias tão tenebrosos, nesses dias de escuridão, nesses dias de densas trevas. É dessa forma, não é querendo lutar com a força do braço, não é. Se lutar com a força do braço, nós vamos perder, vamos ficar cansados, esgotados, desanimados. E é isso que eu tenho visto. É isso que eu tenho visto. Vira e mexe, estou desanimado, vou parar. Mas por quê? Está lutando da forma errada. Já viu os lutadores, eles sabem como fazer isso. Tem lutador que é aquele cara explosivo, aquela coisa toda, aí o outro não é, ele já sabe com que estratégia ele precisa entrar para uma batalha. Às vezes aquele lutador que sabe que o outro é um tanto quanto explosivo, ele vai entrar de uma forma para tirar, vamos botar assim, para incentivar no outro essa explosão. E dentro da explosão do seu oponente, por exemplo, o boxe ou qualquer outro tipo de luta, e
ele vai se armar de estratégias para se defender dessa explosão, até que o outro fique cansado. Aí, se o outro não consegue êxito na sua explosão, o que acontece? Aquele que é bom, né, que em 2 segundos ele termina uma luta e ele não consegue êxito, a estratégia dele começa, Aí o outro oponente, que usou de estratégia, consegue vencer aquele que, teoricamente, seria mais forte. E muitas das vezes, nós acabamos por desanimar na caminhada, porque a gente está fazendo igual esse lutador que é explosivo. A gente vai com tudo e da forma errada. Irmãos, igreja, reino espiritual não é para ser batalhado com a força da carne, mas pelo Espírito. E me dói alguns irmãos que nós já aconselhamos não estarem aqui nos cultos. Não é só hoje, ou às vezes estão hoje, mas nos cultos e principalmente nas reuniões de oração. Porque já aconselhamos, o Senhor já nos deu direcionamento. E alguns parecem, não estou afirmando, porque existem contratempos, existem uma série de coisas que podem acontecer, que impedem esses irmãos, essas pessoas estarem aqui. Como nós já explicamos, realmente existem contratempos. Pode estar enfermos e a gente não sabe. Mas é uma evidência de que muitos ainda estão dispersos. E aí a pessoa está olhando com os olhos da carne. O quanto nós temos tratado nesses dias pessoas, famílias que estão focadas não com os olhos do Espírito, mas estão focados com os olhos carnais. Aí com os olhos carnais vai reagir como o mundo quer reagir. Não tem mais jeito, vou acabar com tudo. É sempre essas coisas. Mas por que não estão focados com os olhos do Espírito? E às vezes a pessoa, às vezes a gente percebe isso, e às vezes a pessoa espera uma resposta nossa, e a gente diz: vocês precisam ler mais a palavra, vocês precisam se atentar para os ensinamentos de Jesus lá do Sermão do Monte, vocês precisam orar mais. Aí a pessoa... Por quê? Porque ela achava que a gente ia dar razão. Não, é isso mesmo, faz isso mesmo que você quer fazer, quando o Senhor nos mostra que não é nada disso. Muitas das vezes a batalha está sendo enfrentada com a força da carne, quando na verdade não pode ser. Todo cristão tem que lutar exclusivamente com a força do Espírito Santo de Deus, com a sabedoria que Deus dá, e não com a que o mundo tem, porque senão a gente perde. Então, falei bastante, sobre essa questão de lutar. Então, irmãos, é muito importante que nós estejamos focados e cheios do Espírito Santo. Mas, eu abri um parêntese grande aqui do que eu iria falar no final, Engatei a quinta e fui embora. Mas, vamos lá. Voltando aqui no Evangelho de Lucas, eu quero convidar você a abrir a acompanhar comigo o versículo 9, que é o primeiro ponto que eu quero tratar, que diz assim: acontecimentos que apontam a brevidade do fim. O que é brevidade? É aquela coisa que já está chegando, aquela coisa que passa rápido, que vai passar, que é rápida, que começa, tem um começo, mas vai passar. A brevidade do fim. E diz assim: e quando ouvirdes de guerras e sedições, ou em outras traduções, rumores de guerras, não vos assusteis. Não vos assusteis. Bizarrias? Não vos assusteis. Jesus. Porque, olha o que diz o texto. Porque é o quê? Necessário. Então não adianta orar para que não aconteça, porque vai acontecer. É a primeira coisa que eu quero alertar você.
Não adianta orar, Senhor, que não vai acontecer. E muito provavelmente na nossa geração. Então a primeira coisa, por que o título é esse? Não vos assusteis. Porque a gente precisa estar ciente de que vai acontecer. Mas o próprio Jesus, ele já começou aqui no versículo 9, falando, né? Ele já começou citando aqui que é necessário, no meio do versículo 9, não vos assusteis, ou seja, não fiquem assustados com essas coisas, porque é necessário que isso primeiro aconteça. Ou seja, mas o fim já não vai ser logo, mas já é o início dele. Então, não se assustem. Ai, vai acontecer. Não se assustem. É uma ordem de Jesus. Não é um pedido não, tá, irmãos? É uma ordem. Mas como, sendo um ser humano, eu não vou me assustar? Inicialmente a gente, é claro, irmão, ser humano a gente se assusta. Mas a questão aqui é não ficar preso pelo medo. É não ficar preso pela ansiedade de que vai acontecer. Ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Não, Deus não quer isso de nós. Ele quer que vivamos a nossa vida cristã de uma forma normal. Bem-aventurado aquele que for pego trabalhando, agindo, caminhando normalmente, apesar de todas essas coisas. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer para cada um de nós. Crianças, jovens, adultos, melhor idade, todos nós precisamos estar focados no Senhor. Focados no Senhor, olhando para Ele, sem ficar tremendo. Olha como é que eu estou espantado. Porque Jesus avisou. Ele não nos deixou sem saber o que vai acontecer. A pior coisa que tem, irmãos. Por exemplo, numa guerra, sabe o que é? O chamado fator surpresa. É a pior coisa que tem, a pessoa não sabe o que vai fazer. Mas para quem está ligado no tempo espiritual, nas estações, não será pego de surpresa, porque está sendo avisado, não se assuste, porque isso vai acontecer. Jesus dizendo isso. Não se assuste, porque isso vai acontecer. Aí no versículo 10 ele fala, então lhes disse, levantar-se-á nação contra, e o que mais? Reino contra reino. Amém. E o que mais vai acontecer? E haverá o quê? E haverá vários lugares, grandes terremotos. E o que mais? E fomes. E o quê? Opa, vamos parar aqui um pouquinho? Então, olha só o que o texto que Jesus está falando. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E isso está apontando para a brevidade, ou seja, para a proximidade do fim. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós não podemos estar alheios a tudo isso. Imagina o noticiário, estourou a Terceira Guerra Mundial. Aí quem está vivendo como Alice no País das Maravilhas vai se assustar. Eu estou falando do crente, adormecido, entorpecido, embriagado, ligado às coisas desse mundo, vai. E em decorrência de uma guerra mundial, haverá várias consequências. E aqui tem algumas. Uma delas, fome. Fome. Embora essa fome ela possa ocorrer até mesmo antes da guerra, na verdade já ocorre em vários países. Isso não está longe de acontecer no nosso país.
E no que diz respeito a pestilências, será que isso te lembra de alguma coisa? Sim ou não? Lembra o quê? Lembra o quê, Durval? Muito bem, não vou citar aqui não o que ele disse não, mas é isso aí mesmo que você falou. Aí você vê que nesse período, você sabia que ainda, pasmem os irmãos, eu fico pasmo com isso, ainda teve igreja que não voltou? Você sabia que teve crente que parou e não voltou mais? Sabe por quê? Estava distraído. Talvez não tenha sido ensinado ou não tenha dado ouvidos ao ensinamento de Lucas capítulo 21, Mateus, se não me engano, no capítulo 24, Marcos, não lembro agora se é o 16. Distraído, não conhece a palavra, não conhece as advertências de Cristo. Ele disse que iria acontecer, irmãos. E como um termo que eu gosto muito de usar, não há uma cláusula de exceção, uma cláusula, olha, a partir desse momento, vocês parem, tá? Parem, fujam, se escondam. Não há uma cláusula aqui que nos obrigue, que nos mostre que nós devemos parar. Pelo contrário, mas nós devemos estar unidos, congregando, orando, buscando ao Senhor, nos enchendo do Espírito Santo. Mas, para que o pavor não nos paralise, o medo paralisa. E o medo é uma fé contrária em Cristo. E isso não agrada a Deus, até porque Ele nos avisou. Acontecimentos que apontam a brevidade do fim. E o que está acontecendo agora nos noticiários, embora eu tenha escolhido ver bem pouco deles, bem poucos. Graças a Deus, eu creio que tenha feito uma boa escolha. Mas o que está acontecendo? Mas eu vejo algumas coisas assim. Nós estamos vivendo uma provável 3G. Não vou falar por conta do tal do algoritmo, né, da internet. Temos o tal do 3G. Algo que há algum tempo algum tempo atrás, muitos crentes, inclusive, falavam, que nada, aquela coisa toda. E agora a gente está vendo aí uma probabilidade absurda desse acontecimento de cunho mundial. E tantas outras coisas. E você vê um determinado poder no mundo se levantando e se impondo de uma forma ditadora. Você vê países, por exemplo, que você não esperava. Será que eu posso dizer essa palavra? Vamos falar. Você vê aí países, né, onde um determinado candidato tinha tudo para vencer uma eleição e, de repente, um outro candidato que não tem condições nenhuma, no meu ponto de vista, de estar no governo, por questões de saúde, inclusive, né? Mas há algo por trás disso tudo. De repente, ele ganha as eleições e você vê várias evidências de que houve fraude e não deu em nada. Num país que até então era uma potência no mundo e você vê que tem algo por trás, você vê que tem um grupo interessado nisso tudo. E são essas coisas que estão acontecendo. E no nosso país, quem está ouvindo, que entenda o que eu estou dizendo, há uma grande probabilidade disso acontecer também. Porque há um interesse. Por exemplo, na América do Sul, para que estejam alinhados a esse interesse,
só falta o nosso país. Todos os outros já estão ligados a esse interesse de alguém, ou de um grupo, diz que humanamente falando, é muito poderoso. E o que a gente tem que fazer? Se assustar? Jesus avisou que isso ia acontecer. E é por isso que o pastor insiste em convocar a igreja para a oração. Porque a hora que se levantar um governo ditador no nosso país e começar a ameaçar a Santa Igreja do Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que não estão se preparando, vão parar. Vão parar de caminhar por medo. Vão parar de caminhar por conta das ameaças. Só que Jesus já avisou que no final essas coisas iriam acontecer. Vocês aqui não podem dizer que não sabiam, porque eu não sou o primeiro a falar sobre isso aqui. Nós temos o nosso pastor presidente, pastor Alan, embora ele não goste muito desse nome, mas é o nosso pastor presidente, que durante muitos anos falou muito sobre isso. Só que aprove ao Senhor eu estar falando isso agora também, não como ele, que se aprofunda tanto, mas é importante nós estarmos cientes de que essas coisas já estão acontecendo. Então, essas coisas. Outra coisa também que eu não dei tanta ênfase aqui, terremotos. Nunca houve uma incidência, ou até onde eu me lembro, de tantos terremotos no mundo. Inclusive no nosso país. Você sabia que aqui já houve terremoto nesse século? Só que o grau em que houve foi bem pequeno, mas já aconteceu em lugares que não eram costume acontecer, aqui no nosso país. Eu vou ficar com medo? Não. É para você lembrar, é para estar viva a esperança da glória no meu e no seu coração, é para isso. A hora que se a terra tremer aqui em São Gonçalo, não é para você se apavorar e ser paralisado pelo medo, ou ser tomado pelo medo e tomar atitudes de quem está apavorado. Não. É para olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado por estar me lembrando. Obrigado por essa lembrança, esse chacoalhar que está me lembrando de que o tempo está chegando. É como se Deus falasse: se prepare mais. Sabe, aquele tremor, está tremendo? Se prepare mais, busque mais, leia mais a palavra, se consagre mais, se santifique mais. É para isso. Quando você vira esse noticiário aí, olha, país tal está em guerra, e a guerra parece que não vai acabar lá no... falei o nome. Lá no tal país, entre país tal e país tal. Você está vendo aquilo ali? É um alerta para você, para mim, salvo em Cristo Jesus. Olha o que Jesus falou, o sermão profético. O início do fim. Olha o que Jesus está falando. Eu preciso me preparar mais. Não é para você apontar para o outro, não. É para você, colocar a sua vida no altar, se santificar ainda mais. Você tem se santificado, se santifique ainda mais. É para isso. Não é para ficar tomado de pavor. Não é, porque você conhece a palavra. Você conhece o Deus da palavra. Nós conhecemos o Deus da palavra. E Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. O medo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso. A gente é ser humano. Mas a hora que ele fizer isso aqui, ó, você vai dizer assim: em nome de Jesus, vai embora. Eu tenho um Deus que é Deus Todo-Poderoso e Ele é o meu castelo forte. É isso que você vai fazer com medo. Amém? Um pequeno testemunho. Na época dessa pestilência que aconteceu, eu fui tomado pelo medo.
Porque eu fiquei embriagado com as notícias. Eu fiquei empazinado com aquelas imagens que estavam acontecendo no início dessa pestilência aí que a gente sabe. E eu tive uma crise de ansiedade. Eu comecei a chorar, a ficar apavorado. Não foi medo não, irmão, foi pavor mesmo. Mas aí, pela misericórdia do Senhor, eu me lembrei de uma coisa, que eu tinha que orar. Eu me lembro que teve um dia que eu almocei chorando, com aquelas imagens, embriagado, empazinado, né? A gente vai ver esse termo aqui mais à frente. Empazinado com aquelas imagens que eu estava vendo, de gente agonizando, né? E de tantos números de mortos, a reportagem, sabe? E tantos números de mortos, e não sei o quê, e mostrando aquelas imagens lá, e a pessoa tentando respirar lá no leito e não conseguia, e aquilo foi entrando pelos meus olhos e foi alimentando o meu coração e minha alma, e eu fiquei paralisado pelo medo. Esqueci da minha fé. Só que eu tomei um puxão de orelha do Espírito Santo. E aquele dia todo eu fiquei... Só que eu orei, eu falei, Deus... E olha só como eu orei, irmãos. Eu falei, Senhor, me perdoa. Eu não botei culpa em ninguém não, irmãos. Primeira coisa que eu fiz para o Senhor à noite, quando eu fui deitar, eu falei, Senhor, me perdoa. Sabe por quê? Eu pequei. Eu fiz o que a Bíblia disse que não era para fazer. Eu me embriaguei. Eu me empazinei. O que é empazinado, para quem não sabe? Eu enchi muito o meu estômago espiritual, vamos assim dizer, com aquilo que eles queriam. Ou você acha que não tinha uma intenção em mostrar aquelas imagens? Cuidado com isso. Com o teor daquilo que estava sendo transmitido. Existia e existe ainda uma intenção por trás de tudo isso. E eu pedi perdão a Deus por ter me embriagado, me empazinado de tudo aquilo. Aí depois de pedir perdão, eu falei, Senhor, tira isso de mim. Eu não posso permanecer dessa forma. E fui dormir. Pela misericórdia do Senhor, no outro dia, eu já levantei muito bem, sem medo e vigilante. Não liguei mais a TV. Então esse é um testemunho de que existem situações que nós podemos evitar e devemos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, amados, os terremotos, eles serão mais crescentes. Como nós falamos, a fome, pestilências. Toda hora no jornal aparece, tem uma variação de não sei o que aqui, e está tendo uma coisa no país tal ali, e já tem um caso aqui no Brasil. Cuidado com esse tipo de coisas. Cuidado. Há uma intenção. Eu não estou dizendo para que você e eu não venhamos a nos precaver. A questão não é essa. Que você me entenda em nome de Jesus. Não, mas é para tomar cuidado, para que o seu coração, a sua mente, não fique sobrecarregado com essas coisas a ponto de minar a sua fé e fazer você e eu pecarmos contra o nosso Deus, como aconteceu comigo. Eu pequei contra Deus, porque não observei a palavra. Então, cuidado em nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós estamos falando aqui sobre os acontecimentos que apontam a brevidade do fim. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, a partir dessas coisas, o segundo ponto é que haverá uma crescente perseguição contra os discípulos de Cristo. Crescente perseguição contra os discípulos de Cristo. Não é coisa que o pastor Júlio está inventando, é o que está escrito. Versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós,
e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunhos. Versículo 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues. E vai acontecer o quê depois? Matarão, na minha tradução está aqui, e matarão alguns de vós. E o versículo 17 diz o quê? E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Para aí. Não se assustem, vocês têm visto, eu acho que na internet, que eu dificilmente vejo reportagem pela TV. Eu acredito que vocês sabem da repercussão que está havendo por conta de um posicionamento e declarações de uma cantora evangélica em relação a uma situação e a repercussão que está dando. Não sei se todos estão acompanhando, mas está tendo uma repercussão muito grande, uma pressão em cima dela agora, dessa cantora, por conta de um posicionamento que ela teve, um posicionamento cristão. Então, o que está acontecendo no Ocidente é algo que vai ser crescente, porque isso já acontece no Oriente. E muitas igrejas, por exemplo, em países onde outras religiões são predominantes, isso já acontece. Isso é comum. Mas ainda que isso seja comum, a fé da maior parte desses irmãos não se esvai por causa dessas coisas. Sabe por quê? Porque eles foram discipulados à luz da palavra de Deus, à luz da verdade de Deus. E só se torna cristão nesses lugares quem realmente entende que precisa de Cristo. Não se torna cristão por um status, por um oba-oba, porque lá na igreja é legal, não. Eles se tornam cristãos porque entendem que os vossos corações estão imundos sem Cristo Jesus e que eles precisam de um Salvador, mesmo que tenham que pagar com a sua liberdade ou com a sua própria vida. Existem diversos relatos. Eu incentivo a você que talvez não tenha esse conhecimento a pesquisar num site chamado Portas Abertas. Eu acho que é portasabertas.org. Eu acho. Se não for, você pesquisa lá. Portas Abertas. É um site de missões. E ali retrata muita coisa que talvez você não saiba, que talvez você não conheça. Só que eu quero fazer uma advertência para você. Você vai ver relatos de cristãos que morreram e de cristãos que foram torturados por amor a Cristo. E isso é bíblico, e isso acontece. Talvez você não tenha sido ensinado, talvez em outros lugares, mas está aqui, registrado na palavra de Deus. Todo discípulo de Cristo tem que saber disso. Para depois não dizer, eu não sabia que era assim. É assim, está aqui, está registrado na palavra. Muitos nesses dias serão presos, muitos nesses dias serão torturados por amor à palavra de Deus, pelo Evangelho e por Cristo. Muitos serão mortos. Muitos perderão os seus bens, mas não negarão ao Senhor Jesus. Porque o mais importante, irmãos, é nós estarmos com o nosso nome registrado, sabe aonde? No livro da vida. O mais importante é o nosso passaporte estar carimbado para a entrada na Nova Jerusalém. O visto de entrada está lá, válido para entrarmos na Nova Jerusalém. Porque esse mundo aqui é passageiro.
E a morte evidencia isso, irmãos. A morte evidencia isso. Então, é muito importante que você saiba que o que nós acabamos de ler aqui, a perseguição no mundo ocidental vai ganhar novos patamares. Já ganhou, na verdade. Já ganhou. E a gente vê isso. Recentemente, um pastor também, lá de Minas, de uma escola, por conta de um videozinho que foi feito, vocês sabem, ou talvez vocês se lembrem, não vou citar nomes aqui, foi convocado pelo Ministério Público lá de Minas, por conta desse videozinho que foi feito numa escola cristã. E tantas outras coisas que têm acontecido. Então, e isso já está acontecendo. Vos perseguirão e lançarão mão de vós. Já está acontecendo aqui no Ocidente. No Oriente isso já acontece há mais tempo. E é comum para os cristãos de lá. Mas aqui, dificilmente você vê falando uma coisa dessas. Porém, já está acontecendo. E, voltando aqui no início, o que Jesus falou? Não se assustem. Não tenham medo. Não se assustem. Não tenham medo. É necessário que isso aconteça. Vocês estão conseguindo entender? E algo interessante é que alguns serão dedurados pelos seus próprios pais, outros pelos irmãos, outros por parentes e outros pelos amigos. Serão entregues às autoridades, ou seja, o que indica que haverá uma campanha, é muito provável que haja uma campanha de autoridades para dizer onde tem cristão, onde tem pastores, onde existem pessoas se reunindo. Olha, diz que tal, né? E provavelmente haverá uma recompensa. Provavelmente. E é por isso que os pais vão dedurar, é por isso que os irmãos vão dedurar. E talvez um falso discípulo de Cristo, porque vai estar no meio, tal lugar está tendo reunião. Eu estou falando de algo que já acontece em outros lugares. Não é invenção da minha mente não, irmãos, tá? Já acontece. E já aconteceu, de relatos que já aconteceram. Tal lugar, assim, tal hora, vocês vão lá que vocês vão encontrar um grupo reunido. Então, isso vai acontecer. Mas qual foi a ordem de Jesus no versículo 9 para nós? Não vos assusteis. Por que ele disse que para nós não nos assustarmos? Porque é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. É mister que isso aconteça. E até mesmo alguns serão mortos por amor ao Senhor. Mortos, pastor? Sim, irmãos. Isso já tem acontecido ao longo da história do cristianismo. Se você não sabe, é claro. Isso não tem nada de novo no que eu estou dizendo. Historicamente falando, é porque a mídia aberta não mostra. Mas há uma perseguição muito grande contra os cristãos. Cristãos são massacrados ao redor do mundo. E a mídia não conta, não mostra. Não mostra. Mas tudo isso é para a honra e para a glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Existe uma outra parte aqui que eu não me lembro na íntegra e também não lembro onde está.
que a palavra do Senhor nos orienta a não temermos aos homens, que podem matar apenas o corpo. Antes, nós devemos temer a quem? A Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma onde? No inferno. Então, a quem é que eu devo temer? A Deus. E temer a Deus implica em eu buscá-lo de todo o meu coração, alma, entendimento e forças. Até porque o maior de todos os mandamentos é esse. É esse. Então eu preciso buscar ao Senhor de todo o meu coração. Isso é o Evangelho, amados. Talvez você, puxa vida, mas dificilmente eu ouço falar Sim, mas está aqui. Está aqui, ó. Nós estamos lendo aqui, ó. Ponto a ponto. Está aqui registrado. Você aqui não vai ser enganado. Não pode ser pego de surpresa, a menos que você mesmo queira, a menos que você não queira dar ouvidos à palavra de Deus. Versículo 18. Ou melhor, 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Há uma crescente, como nós estamos falando, perseguição contra o Evangelho. E muitas vezes essa perseguição está camuflada com alguns adjetivos que ele nos dão. Fundamentalistas, retrógrados. E tantos outros adjetivos. Tem gente que sugere que haja um diálogo entre os cristãos e um determinado grupo ativista. Mas não há diálogo. Não há diálogo. Não vai haver diálogo. Porque o meu livro de regra, fé e prática, o livro de regra, fé e prática da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E se outros grupos não querem andar em conformidade com a palavra de Deus, não tem diálogo. Nós amamos a todos, sem nenhuma distinção. Qualquer ser humano deve ser amado. Porém, aqueles que querem viver dissolutamente, segundo o seu próprio coração, aqueles que preferem viver dissolutamente, segundo o curso desse mundo, não têm parte com Deus, segundo o que mostra a palavra de Deus. Não tem diálogo. A menos que pessoas ligadas a esse monte de grupos se convertam a Cristo. Você quer ver uma coisa? Quando levaram uma mulher que fora pega num ato de adultério a Jesus, o que Jesus falou para ela? Primeiro, ele chegou ele estava lá escrevendo na areia, baixado, escrevendo na areia, e aqueles religiosos ávidos por sangue. Eu fico imaginando no interior do coração deles, mata, 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 mata. E Jesus olha para eles, né, e eles chegam diante de Jesus, olha, a lei de Moisés manda fazer isso. E eu fico imaginando aquele coro na mente deles, mata, mata. E de fato, Jesus era o único que poderia apedrejá-la. E Jesus vira para eles e diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o que aconteceu? Do mais velho ao mais novo. Todo mundo foi embora. E ficou só ela diante de Cristo. Jesus olhou para ela, e aí? Cadê aquele pessoal? Onde eles estão? Eles tinham ido embora, porque a consciência lhes pesou, todos eles tinham pecado. Porém,
Porém, o que Jesus disse para ela? Jesus fala, ninguém te condenou? Ela, não, Senhor. E ele disse, nem eu te condeno, eu te perdoo. E talvez alguns grupos alheios ao cristianismo ficam só nessa parte. Mas o que foi que Jesus disse para ela que é algo muito importante, que a gente não tem que esquecer, não pode esquecer? Vai e não peques mais. É isso que tem que ser entendido. É isso que precisa ser visto. Irmãos, nós estamos aqui para receber a todos, independente do tipo de pecado que tenham cometido. Nós estamos aqui, para abraçar. Aliás, eu sou o primeiro a estar disposto a oferecer a minha mão, a oferecer ajuda para quem quer abandonar o pecado. Mas permanecer no pecado não é bíblico, não é uma atitude cristã, porque o próprio Jesus, nessa passagem em que ele amou essa mulher, demonstrou amor, compaixão, e ele a advertiu no final: vai e não peques mais. Alguns grupos só ficam no vai embora, mas não diz, olha, não peques mais, não faça mais. Jesus a advertiu. Ele demonstrou amor, compaixão, misericórdia, graça, mas também a advertiu. E muitos não conseguem compreender isso. Tem perdão de Deus, desde que cada um de nós queiramos nos arrepender e nos adequarmos aqui, a esse santo livro, a palavra de Deus. Tem perdão. E esse livro aqui é uma grande prova de amor de Deus para conosco, no meu ponto de vista. Mas vamos continuar para a gente finalizar? Versículo 18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Versículo 18, para que ninguém entenda de uma forma distorcida, ele não diz que ele não contradiz, versículos anteriores, não. Mas numa outra versão, ou melhor, não o versículo 18, mas quer dizer que a nossa vida vai estar guardada em Cristo. A nossa alma já está escondida em Cristo, conforme a gente vê lá em Colossenses, que a gente vai ler depois, se der tempo. Não significa que os discípulos de Cristo não podem perecer na carne, só na carne. Não significa isso. Amém? Que ninguém olhe, mas, puxa vida, estão dizendo que muitos serão entregues e alguns serão mortos, e aqui está dizendo que não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Está contradizendo? Não, não está contradizendo. Não está. Está dizendo que quer dizer que a nossa alma vai estar guardada em Deus. Não que nós não possamos sofrer na carne por amor ao Senhor. Então, que isso fique muito claro para todos nós aqui. E o versículo 19 que eu acabei de ler, numa outra tradução, o versículo 19 fala assim: na vossa paciência possuí as vossas almas. E numa outra tradução diz assim: é pela perseverança que obterão a vida. Ou seja, a promessa de salvação é para quem? Quem o quê? Persevera até? Para quem? A promessa de salvação, a promessa da coroa da vida, a coroa da vida está reservada para quem?
Para quem persevera. E persevera até o quê? Até a metade do sofrimento? Até o fim. Então, o versículo 19 quer dizer isso. É importante que nós tenhamos a consciência de que todo discípulo de Cristo, se for pego, vai precisar perseverar, e perseverar até o fim. Para quê? Para receber a coroa da vida. Amém? Agora, entrando no final, como me preparar? Eu já adiantei no início, né? Falei tanto sobre a oração. Bem, mas vamos lá. O primeiro ponto aqui de como me preparar: estar vigilante. Estar consciente das coisas que ocorrerão. Nós já falamos aqui. Não estar enganado. Tudo vai melhorar. Talvez melhore, para quem se adequar a tudo o que está sendo arquitetado. Para quem deixar de servir a Cristo Jesus aqui nessa terra de peregrinação. Talvez para esses, ou melhore, ou se estabilize. Mas para quem quer servir a Cristo, não. É uma advertência que eu faço para vocês aqui. Para aquele que é verdadeiro discípulo de Cristo, não. Porque nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos num local de peregrinação. Nós estamos, rumo à nossa morada. Então, o primeiro ponto aqui desse final, de como me preparar, é estar vigilante. Versículo 31 diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está o quê? Perto. Glória a Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é verdade o que está escrito aqui. Por quê? Porque Jesus disse isso. A Bíblia declara que Deus não pode mentir. E o próprio Deus é quem está falando aqui, Jesus. Que o céu e a terra vão passar, mas tudo que ele está dizendo, tudo que foi registrado aqui, não vai passar. Aliás, a palavra de Deus é eterna. É eterna. Está firmada nos céus. Então, amados irmãos, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que estar vigilante e saber que quando essas coisas, ou melhor, que essas coisas estão acontecendo é porque o retorno de Cristo está perto. E por conta disso, eu preciso redobrar ainda mais a minha vigilância. Estar mais apercebido das coisas. O próximo ponto aqui é não me distrair com as coisas dessa terra. Como estar vigilante? Eu tenho que estar vigilante, eu tenho que tomar conhecimento dessas coisas, mas como estar vigilante? Não me permitindo me distrair com as coisas dessa terra. Versículo 34. Primeiro ponto desse final aqui, de como me preparar. Primeiro, estar vigilante. Segundo, como vigiar? Eu tenho que estar vigilante, mas como? Primeira coisa, não me permitir estar distraído com as coisas dessa terra. Já falamos um pouco sobre isso, mas vamos lá. 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso. O que significa vir de improviso? Ser pego de surpresa, foi o que eu falei no início. Aquele dia, porque virá como um laço
sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Sabe o que é laço? Eu também não entendo muito não, mas Durval deve entender muito bem isso. Sua época de lá no Maranhão, né? Quando ia caçar lá no mato, fazia lá uma armadilha, né? Para que a caça, uma ave ou alguma caça, não visse, né? E estivesse andando lá no mato e de repente, né? Fazia um nó, alguma coisa assim, né? E agarrava o bichinho e ele não conseguia soltar. Um laço, ou seja, ser pego de surpresa. O mundo inteiro, o mundo que não teme a Deus, vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque vai estar entorpecido, embriagado, empazinado das coisas desse mundo, das belezas desse mundo, dos prazeres da carne, das riquezas, buscando as riquezas, buscando agradar a si mesmo, a si mesmo, a si mesmo, buscando o seu próprio prazer, não importa como. Ontem mesmo, né? Minha esposa é mestre quer dizer, eu sou mestre em pegar uma carona no que minha esposa está ouvindo. E ontem mesmo uma pessoa, e eu quero deixar um alerta aqui para vocês jovens, e ele disse com todas as letras: nós vamos tirar essa juventude de dentro da igreja. Esse rapaz falava isso. Eles têm que viver da forma que eles querem. E esse rapaz dizendo que iria ajudá-los a fazer isso. Com todas as letras. Eles têm que viver do jeito que eles querem, eles têm que amar do jeito que eles querem, eles têm que se relacionar do jeito que eles querem. E ele continuou dizendo, porque dentro da igreja há tanta proibição, mas eles têm que viver com a liberdade que eu tenho, o rapaz dizendo. E eu vou mostrar essa liberdade para eles, até que eles saiam de dentro daquele lugar. E ele disse, todas as famílias têm que ser destruídas. Sem nenhuma, tá? Da forma que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu vou pedir a Vânia para mandar para o grupo da juventude. Ele disse isso. E alguns dos nossos jovens, ou se não todos, não querem dar ouvidos à voz dos profetas que falam aqui. Quando dizem, cuidado com aquilo que tem entrado pelos seus olhos, cuidado com aquilo que tem entrado pelos seus ouvidos, cuidado, porque isso diz respeito à vossa salvação. Os adultos da mesma forma, os da melhor idade da mesma forma, cuidado, olha o meu exemplo. Eu desagradei a Deus e pela misericórdia do Senhor eu pude perceber, e quando fui orar, quando estava em crise de ansiedade, eu precisei, em primeiro lugar, antes de pedir a Deus para tirar aquilo de mim, me arrepender, porque eu havia pecado contra o Senhor, porque eu desobedeci essa orientação de Lucas 21, 34 e 35. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Como é que um coração vai se sobrecarregar de glutonaria? Não seria o estômago? Ou seja, é algo que entra pelos olhos, o alimento espiritual. Embora a glutonaria também seja pecado, comer demais. Porém, amados irmãos, aqui o termo que eu particularmente entendo, o pastor Alan já falou muito sobre isso também aqui, até pego uma carona nesse entendimento dele que eu achei muito interessante, são as coisas que entram pelos nossos olhos. Eu poderia listar uma série de coisas. Cuidado com jogos, cuidado com youtubers, que às vezes nem falam nada de mal, mas às vezes eles pregam um tipo de vida que faz os olhinhos brilharem,
Aí daqui a pouco eu quero aquela vida ali. Meu pai não presta, minha mãe não presta, minha igreja não presta, o pastor não presta, os irmãos não prestam, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, todo mundo está contra mim, quando na verdade o problema está em você, que não quer se adequar à palavra de Deus. Quando na verdade o problema está em você, que quer andar segundo o curso desse mundo, negligenciando e rejeitando a palavra, não dando ouvidos à palavra, conforme Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olha, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que significa isso? Não sede conformados. Não tomar a forma, não querer ser igual. É isso que quer dizer. E quando o meu coração é sobrecarregado com glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida, eu tomo a forma. Aí eu quero falar como as pessoas do mundo, eu quero agir como as pessoas do mundo, eu quero me relacionar como as pessoas do mundo, eu quero fazer negócios como a pessoa do mundo, eu quero namorar como as pessoas do mundo. A minha mente vai ser conforme, os meus pensamentos serão iguais aos do mundo. O que isso tem problema? Esse pessoal aí, tudo ultrapassado, e isso é uma mente do mundo. É importante que soframos a metanoia. O que é metanoia? É um termo grego. Uma mudança de mente. E só quem faz isso é o Espírito Santo. Nós precisamos viver como de fato verdadeiros discípulos de Cristo. E chegou a hora, o tempo é chegado de todos que estão aqui dentro, de todos que são membros aqui desse lugar, que abram os vossos corações para sofrer a metanoia, que se arrependam, para que tenham a mente de Cristo. Porque há alguns do nosso meio que, apesar de estarem no nosso meio, não têm a mente de Cristo. E sequer têm vergonha de falar algumas coisas que evidenciam que não têm a mente de Cristo. Ou de agir. Mas não é essa a vontade de Deus. Mas Deus quer que você e eu, todos nós, sem nenhuma exceção, a começar por mim, tenhamos a mente de Cristo. Primeiro, estar vigilante. Tá, eu tenho que estar vigilante, primeiro ponto. Mas como vigiar? Não me distraindo com essas coisas, não me alimentando. Aqueles jogos, né, em 3D, quanta realidade, e é sangue para todo lado. Eu já falei isso aqui numa mensagem, irmãos. Há uma parte do nosso cérebro, que eu não lembro aqui, que não distingue o virtual da realidade. Não consegue distinguir. Há uma parte do nosso cérebro, é claro que pelos nossos olhos, poxa, é só um desenho, é só um filme, é só uma série. Eles estão ali trabalhando, talvez você bote isso na sua mente. Não, eles estão atuando, né? Não, tem uma parte no nosso cérebro que não distingue o virtual da realidade. Não distingue. E lembre-se que o mundo jaz no maligno. E as pessoas que trabalham, que fazem essas coisas, não têm compromisso com Deus. E é por isso que tantas dessas coisas têm melhorado ainda mais, têm sido cada vez mais reais aos olhos daqueles que veem. E lembrando, irmãos, que um abismo vai chamando o outro. Um abismo vai chamando o outro. Então, amados irmãos, é importante para nós estarmos preparados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vou esperar um pouquinho você abrir. 1 Pedro 2, 11 e 12.
E diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, está falando da gente, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Uma pausa aqui. Concupiscências significa desejo errado. Concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Ou seja, vocês precisam viver conforme verdadeiros discípulos de Cristo, para que quando eles puderem falar mal de vocês como malfeitores, né? Aliás, o cristianismo provavelmente vai se tornar crime. Tá? Então, eles são criminosos. Que sejamos acusados desse tipo de crime, de portar uma Bíblia, de cultuar a um Deus que eles querem proibir, o Deus da Bíblia, que essa seja a acusação. E se formos acusados disso, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas que nós não venhamos a viver uma vida diferente da de um peregrino e forasteiro dessa terra. Devemos nos abster dos desejos carnais que, conforme Pedro diz aqui, combatem contra a alma, ou seja, lutam contra a alma. Para quê? Para que nós não venhamos a herdar a salvação. Esse é o ponto, esse é o foco. E para finalizar, o maior versículo que a gente vai ler aqui, Colossenses 3, 1 a 10. Finalizando. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 10. E diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, qual é o conselho que Paulo dá? Buscai as coisas da terra, é isso? Não, buscai as coisas que são. Então o que é de cima? A satisfação da minha carne? O viver fora da vontade de Deus? Não. É viver conforme a santa e poderosa palavra de Deus. É deixar que o Espírito Santo trabalhe em mim. E se eu não estou conseguindo, peço ajuda. Porque a gente está aqui não é para apontar, não é para dizer, vai para o inferno. Não, não é isso. A gente está aqui, vem, vamos embora, vamos caminhar junto. Você não vai ficar parado aí não, vamos embora. Levanta daí. O meu papel aqui é esse. Não é dizer, não é apontar para você, você está todo errado, ou está toda errada. Não, não é esse. O meu papel é dizer para você, vem. Jesus um dia me salvou, embora eu não merecesse. Então, o meu papel hoje é chegar para você e falar, vem filho, vem meu amigo, vem minha amiga, dá aqui a mão para mim. Vamos caminhar junto, vamos orar, vamos caminhar. Eu não consigo, eu sou fraco, eu sei disso, mas o Senhor nos fortalece, o Espírito Santo de Deus nos capacita, como um dia me despertou e me capacitou. Eu passei por isso também, então vem porque eu sei que é possível, eu creio no Deus do impossível. É por isso, a gente não está aqui para acusar ninguém de nada, ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente está aqui para estender a mão, porque um dia Jesus estendeu a mão para mim, e o mesmo eu tenho que fazer com outros, independente daquilo que estejam vivendo. Mas vamos continuar aqui. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra ou à direita de Deus. 2, olha aí a metanoia. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Olha o conselho que Paulo está dando. Versículo 3. Por quê? Por que ele dá esse conselho? Porque já estáis mortos,
e a vossa vida está o quê? Escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele começa falando: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, quem não quer viver conforme a palavra, nas quais também em outro tempo andastes. Eu mesmo já andei assim em outros tempos, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo. Aí vem mais uma classezinha de pecados aqui, ó: ira, cólera, malícia, maledicência, que é fofoca, falar mal dos outros, né? Das palavras torpes, dos palavrões, das palavras pesadas da vossa boca. 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ou seja, vocês já foram libertos por Cristo. Paulo falando. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, vou parar aqui. Então, em nome de Jesus, como me preparar? Estar vigilante. Como vigiar? Como vigiar? Eu falei que ia ler o último versículo, mas vou ler só o último agora, que está aqui em Lucas. Como vigiar? Versículo 36, foi o primeiro versículo que a gente leu. Já mostramos aqui como vigiar, né? Então vamos lá. Quero enfatizar aqui. Vigiai, pois, em todo o tempo. Como vigiar? Orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você quer estar de pé diante do Filho do Homem naquele grande e glorioso dia? Eu quero. Eu quero. Eu preciso estar de pé. Só que a minha carne, eu disse isso lá no encontro, eu vou falar aqui de novo, que ninguém se escandalize. A minha carne é fraca. E pela minha carne será impossível. A minha carne do Júlio é fraca e pela minha carne vai ser impossível estar de pé nesse dia aqui. Então como é que eu faço? Vigiando. E como vigiar? Evitar todas essas coisas aqui do contexto que a gente já falou. E só evitar é o suficiente? Não. É ter uma vida constante de oração. Por isso que eu enfatizei muito a oração no início. Porque por meio da oração nós vamos fomentar, aumentar a nossa fé, a leitura da palavra, a prática da palavra. Por isso, amada igreja do Senhor, sejamos reverentes quando adentrarmos por essas portas. Corpo diaconal, sejamos reverentes quando adentrarmos, quando vocês estiverem trabalhando. Não é para vocês pararem. Essa é a função de vocês. Precisou falar, está faltando, fala baixinho. Os demais estejam calados em oração, orando. Calado não, orando dentro da igreja. Deixa para tratar algum assunto no final. A gente tem aquele momento ali fora.
A gente evita estender o culto justamente para isso, para que tenha coinonia, comunhão dos irmãos, dar um abraço, falar, olha, eu senti sua falta. É por isso que a gente zela, procura, olha, a gente está sempre orientando os pastores, os evangelistas, olha o horário, cuidado. Hoje até me estendi um pouquinho, ainda não, graças a Deus não finalizou, mas estendi um pouquinho no tempo dessa mensagem aqui. Mas normalmente a gente sempre orienta, olha, não se estende muito no tempo. De vezes a gente bate na tecla várias vezes, justamente para você não sair correndo no final. Eu sei que alguns pegam ônibus, por exemplo, e esse 30 só Jesus. Ou então moram num lugar mais difícil. A gente sabe disso também, já visitamos alguns locais. Mas que todos nós estejamos conscientes de tudo isso que já está acontecendo. E que ninguém aqui dessa igreja deixe de congregar quando virem essas coisas se acirrando, acontecendo. Mesmo que não possamos mais congregar aqui, alguma forma o Espírito Santo vai direcionar. O que a gente não pode é parar. Não há uma ordem para parar, uma ordem divina para parar. A gente precisa continuar. Não se assustem, porque essas coisas hão de acontecer. E que ninguém se engane. Isso faz parte do Evangelho. Sempre fez, ao longo de toda a história até agora. E também agora não será diferente. E se você não sabia disso, não fique espantado. Porque se a sua vida está escondida em Deus, não há o que temer. Não tema apenas a carne, que daqui a pouco apodrece, mas que a sua alma, que a minha alma, que a nossa alma esteja escondida em Cristo Jesus. Amém? Se coloca de pé. Por mais que seja impossível para a carne se adequar a Cristo, suportar esses dias, para Deus é possível. E por isso a gente recorre ao Espírito Santo de Deus, pedindo, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se não for por Ti, eu nunca vou conseguir. Não será possível. Senhor, me ajuda a caminhar com mais inteireza de coração, mais focado no Senhor, com o coração. O início dessa parábola começa falando de uma viúva que depositou apenas 2 moedinhas na sua oferta. E sabe o que eu entendo aqui? Coração. A motivação do coração daquela mulher foi a melhor. Foi por isso que Jesus a citou, não por causa da quantidade que ela deu, mas por causa da motivação do seu coração. O coração dela estava muito, mas muito, muito ligado no Senhor. E muitas das vezes a gente não está. A gente está tão sobrecarregado do mundo, dos problemas, que a gente esquece de um Deus que é maior do que tudo isso. Deus é maior do que os problemas que você enfrenta na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua saúde. Comece a colocar a sua fé em ação em nome de Jesus. Ou somos de Deus ou não somos. Vamos começar a orar mais. Vamos começar a fazer prova com o Senhor. Se tem alguém enfermo, vamos começar a orar para Deus melhorar, para Deus restaurar. Se tem problema, vamos começar a orar para Deus resolver. Se nós não podemos resolver, Deus pode. Eu creio nesse Deus. Sim, vá ao médico. Sim, procure ajuda. Mas vamos viver Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Ele não existe, amém? Vamos viver Atos 29. O pastor Alan recentemente pregou aqui.
Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Senhor, que cada um que entrou por essas portas ou que porventura irá, Senhor amado, ver essa mensagem, que cada um, Senhor, esteja consciente, Pai, do que é ser um discípulo verdadeiro de Cristo. Que ninguém se engane, Pai, que esse tempo, Pai, daqui para frente, a batalha vai ser acirrada, mas a batalha é espiritual, por mais que homens sejam usados pelo diabo, Pai. A batalha vai continuar sendo espiritual, Senhor. Então não nos deixa, Senhor, nos esmorecer, Senhor. Nos sustenta, Pai amado, nesses dias, ó Pai, de prova final, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai, e aquele que ainda não está, Senhor, ligado em Ti, Pai querido, que, Senhor amado, peça ajuda, que aceite ajuda e que comece a caminhar, Senhor, conforme um discípulo, Senhor amado, em espírito e em verdade, Senhor. Liberta, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Porque não há ninguém maior do que o Senhor, não há nenhum poder maior do que o Seu, Senhor. Pai, eu também quero te pedir, Senhor amado, nesse momento, por aqueles irmãos que têm alguma enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja restauração pelo poder que há no Teu nome santo, Deus. Pai, o Kailan, Senhor, que está se preparando para uma cirurgia no coração, Senhor. Senhor, dá um coração novo para ele, Pai, eu creio no Senhor. O Senhor, Pai amado, já restaurou o óleo aos cegos, ó Pai. O Senhor, Pai amado, já transformou uma mão direita, Senhor, mirrada numa mão boa, Senhor amado. O Senhor já ressuscitou, Senhor, mortos, ó Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, eu te peço, Pai, pelo irmão Ailton também, Senhor, que não está se sentindo muito bem, Pai. Restaura ele para a glória do Teu nome santo, Deus amado. Senhor, aquela menina Kayla, Pai, que vai ter que ir lá para o Canadá, Senhor, para fazer um tratamento experimental, Pai amado. Nós ministramos a cura sobre a vida dessa menina, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Nós ministramos a cura nesse momento. Se tem alguém aqui enfermo, em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos a cura, porque é o Deus que cura que está aqui nesse lugar, é na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E que haja salvação, haja conversão, haja mudança de vida, haja metanoia, haja mudança de mente, Pai. Liberta aqueles que estão cativos. Visita o Andy, Senhor. Liberte, Senhor amado, pelo poder que há no Teu nome santo, Pai. Cure-a completamente, Senhor, pelo poder que há no Teu nome santo, Deus, em nome de Jesus, ó Senhor. Liberta a irmã Francisca, Senhor. Cura ela, Pai amado, pelo poder que há no Teu nome santo, Deus amado. Ah, Senhor, aqueles que estão enfraquecidos, ó Senhor, renova pelo poder que há no Teu nome, Senhor amado. Aqueles, ó Senhor, que estão capengando na fé, Pai. Aqueles que estão naufragando na fé, Senhor amado. Restaura pelo poder que há no Teu nome santo, Deus, em nome de Jesus, ó Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém.